Jesus, Senhor, para nos ajudar a ser instrumentos da vida de Deus, Deus, nessa para nos ajudar a mensagem. ser Oh, Deus, fala conosco. do teu nome, com a educação do teu nome, meu Meu Pai. pensamento, Em meu nome momento do teu desse meu filho, coração, Senhor, oramos. eu me afeito, Senhor. Jesus, eu quero ser. Obrigado, queridos. Por favor, se assentem. A direção da escola tem sentido um forte desejo de estar ampliando uma discussão importante no nosso meio. Uma discussão que tem a ver com caráter, tem a ver com aspectos relacionados a caráter. Nós poderíamos dizer de outro modo, nós poderíamos dizer santificação, nós poderíamos dizer transformação de cada um de nós à imagem de Jesus Cristo. Nós poderíamos usar vários nomes para isso que estamos chamando de caráter. E a preocupação em estar discutindo isso com vocês tem a ver com o fato de que nós não podemos nos acomodar com o aspecto acadêmico ou academicista de nosso envolvimento, do que é papel da escola. Nós não somos uma escola convencional, somos uma escola que visa formação de homens e mulheres de Deus, aperfeiçoamento desses homens e mulheres de Deus. Então a preocupação é que nós possamos contribuir para melhorar nossas vidas, porque não adianta, não vai ser de sucesso para nós estarmos bem do ponto de vista acadêmico, estarmos bem do ponto de vista de títulos ou de reconhecimentos humanos e não estarmos bem no que diz respeito à nosso caráter, a forma como nos comportamos diante de Deus. Por isso a proposta é nos preocuparmos com isso. Nada mais ou nada compromete mais a pregação do Evangelho diante do mundo do que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. Agora a proposta é que a gente tem aqui uma aula, então com um conceito de aula, ou seja, com a discussão, com a troca de ideias e que você participe, porque a proposta é que aqui você tenha uma aula. Eu estou pedindo que os queridos que estão ali nos últimos bancos venham para mais perto. Nós queremos que haja maior aproximação. Cabem todos aí nesse banco que está o pastor Leonardo. Vamos nos aproximar, por favor. Bem, o que vocês pensam sobre caráter? O que seria caráter? Na opinião de vocês. Como é que a gente pode compreender caráter? O comportamento que a gente adquire de acordo com o meio que a gente vive e desenvolve o caráter. Comportamento que adquirimos de acordo com o meio em que vivemos. Essa é uma ideia interessante. Nós vamos ouvir outras ideias, mas eu gostaria de voltar nessa ideia depois. O que mais? O que seria caráter? Um de cada vez. Eu posso eleger alguns voluntários? Não sendo eu, né? Vamos lá, o que te vem à cabeça quando você pensa? Por exemplo, você tem um bom caráter? O que seria esse você tem um bom caráter? Estaria se perguntando-se o quê? O caráter é avaliado da maneira da pessoa ser e agir. Modo, maneira da pessoa ser e agir. O que mais? Para nós o caráter é importante? Muito importante. Vamos retomar aqui naquele princípio que você anunciou, que tem a ver com o que se aprende no meio, no ambiente que nós vivemos. Talvez esse ponto seja um ponto extremamente interessante para nós, porque realmente há uma linha de compreensão da nossa existência no mundo que diz que o homem é produto do meio. Você já ouviu isso?
o homem como produto do meio, e na verdade é isso que a gente acaba encontrando, esse homem produto do meio. Por exemplo, vivemos em um meio em que o jeitinho brasileiro é muito bem aceito, né? Se convive bem com o jeitinho brasileiro. E às vezes o jeitinho brasileiro acaba se incorporando em nosso caráter, em nosso jeito de viver. Não é verdade? E de repente nós corremos o risco de estar vivendo dentro da igreja, ou estar admitindo dentro da igreja, e pior, às vezes até estar incentivando, fomentando dentro de nosso convívio espiritual com o jeitinho e achar que está tudo bem. Por quê? Porque é o jeito que nós acabamos aprendendo no meio. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que todos nós aqui viemos do mundo. Procede isso? Todos nós viemos do mundo. Portanto, todos nós viemos sujos do mundo. E essa não é uma realidade nossa, é uma realidade de qualquer pessoa que se converte a Cristo. Mas uma outra coisa é que viemos do mundo, mas não saímos do mundo. Continuamos no dia a dia nos envolvendo com aspectos relacionados aos valores mundanos. Por quê? Lá no nosso trabalho, provavelmente nós temos pessoas mundanas em torno de nós, não é assim? Em alguns casos essas pessoas estão em nossas famílias, mas não sei todos os casos. Essas pessoas estão onde nós fazemos negócios, lá no supermercado, lá no açougue, lá onde nós andamos em nossa vida. E às vezes as pessoas com quem nos relacionamos praticam valores que não seriam aprovados do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico. Então a nossa preocupação é essa: nós vamos pregar o Evangelho, é verdade? Essa é a razão de nós estarmos aqui, não é? Então nós precisamos estar atentos, porque não pode ter incoerência entre o que nós pregamos e o que nós fazemos, o jeito como nós vivemos. Por isso a importância do tema, o caráter cristão. É uma preocupação da escola, é uma preocupação que a gente tende a implementá-la, e a proposta é que você participe dessa preocupação, nos ajude com essa preocupação. Para a gente entender um pouquinho, você tem 3 elementos que precisam ser compreendidos, que é o caso do caráter, do temperamento e da personalidade. O temperamento, você conhece. O temperamento tem a ver com a forma como você se comporta diante de determinadas situações. Alguém tem um temperamento mais explosivo, outro tem um temperamento mais tranquilo, né? São os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos, né? O temperamento então vem falar sobre o seu modo de reagir em determinadas situações, suas reações emocionais, que difere um pouco da ideia de personalidade, porque a personalidade envolve a emoção, que sem dúvida apela aí para a questão do temperamento, mas envolve também a vontade, a inteligência. A personalidade é aquilo que você é, o conjunto do que você é a sua personalidade. Enquanto isso, o caráter, ele vai sofrer influência pelo temperamento, vai sofrer influência da personalidade, sendo o conjunto das qualidades que você tem, sejam elas boas, sejam elas ruins. Esse conjunto vai determinar a conduta. Portanto, de fato, tem razão as duas respostas que ouvimos. O caráter identifica o modo como você age, identifica a sua conduta, a forma como você encara as diversas situações. Ainda avançando um pouco mais nessa diferenciação, o temperamento é algo que nasce com você. Algumas pessoas nascem agitadas, elas vão ser agitadas a vida inteira. O máximo que pode acontecer é que esse temperamento vai ser controlado. Mas não existe temperamento bom ou temperamento ruim. Existe o uso adequado ou o uso não adequado do temperamento. Mas Deus precisa de homens
um pouco mais agitados, e Deus precisa de homens um pouco mais quietos. Ambos são muito importantes para Deus, e Ele tem espaço para todos. Ambos são importantes na família, em todos os aspectos. O que Ele precisa é ser controlado. Você provavelmente já leu aquele livro Temperamentos Transformados pelo Espírito. Essa ideia do controle é muito interessante aqui. A personalidade é o desenvolvimento geral desses traços personológicos, e ela vai te apontar o que você é, de acordo com aquele momento. Sentem mais à frente, por favor, queridos, por favor. E o caráter está intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento da personalidade, mas ele vai se formar em paralelo com a personalidade. O caráter não ele não se confunde com a personalidade, porque ele é desenvolvido. Como ele tem a ver com a forma de agir e tem a ver com a qualidade da resposta que nós damos de acordo com a situação, ele tem uma formação paralela. Assim como o desenvolvimento físico é paralelo ao desenvolvimento mental, o caráter é formado à medida que a personalidade vai sendo construída, vai se formando um caráter. Nesse caso, o caráter, na verdade, ele é obra de uma construção. Sendo obra de construção, ele também pode ser obra de consertos, de adaptação, de correções. Ele vem expressar a nossa personalidade. Apesar da personalidade ser separada, não se confundir com o caráter, mas o caráter se expressa através da personalidade, ele expressa a personalidade. Como? Ele é a forma mais externa e visível da personalidade. Designa o tempero sanguíneo do organismo. O caráter está relacionado com a forma como eu respondo. A forma como eu respondo às diversas situações vão identificar a qualidade do que eu sou, a qualidade da conduta que eu tenho, se é boa, se é ruim. Por exemplo, se determinada pressão eu minto, eu falo uma coisa que não é verdadeira, diante da pressão, a minha primeira tendência é mentir. Através dessa mentira eu mostro uma personalidade mentirosa, enganadora. Mas o mentir está relacionado com o que eu construí, com esse caráter que foi construído, um caráter enganador. Afirma um antigo provérbio que ao semear um hábito, o indivíduo colhe um caráter, porque o caráter vai se construindo no dia a dia. Quando nós admitimos em nossa vida um determinado comportamento e praticamos esse comportamento, a tendência desse comportamento, na medida em que é praticado, é se tornar um hábito. E esses hábitos redundam aí, então, na formação de um caráter. A pessoa que tem um comportamento de medo frente a determinada situação, vai construindo um caráter tímido, um caráter medroso, porque ela vai admitindo isso para ela. Ele vem então a ser resultado de um hábito interiorizado, aprendido através do exercício contínuo das virtudes ou dos vícios. Tudo bem? Olha essa figura aí. Há uma afirmativa bíblica em 2 Timóteo, capítulo 3, acerca dos enganadores, que irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O termo sendo enganados nos leva a uma compreensão de que a prática da mentira provoca o auto-engano. É mais ou menos essa figura aí, é interessante. O garoto diz que foi chamado de mentiroso na escola. Aí o pai manda ele ficar quieto. Mas ele diz, mas eu fui chamado de mentiroso na escola.
Mas peraí, você nem aula teve? Você nem aula teve? Como é que você pode ter sido chamado de mentiroso na escola? Quer dizer, a mentira, quando se transforma em prática em nossas vidas, nos leva a esse tipo de situação. Nós passamos a ter um caráter completamente atingido, completamente manchado por aquela prática. Como é que a gente vai encontrar esse termo no Novo Testamento? Irmãos, os 4 que estão lá atrás, eu estou aqui me sentindo injusto com os demais, porque os demais eu pedi que se assentassem na frente. Por favor, aqui tem lugares aqui no primeiro e segundo banco, venham para cá, por favor. Inclusive, por favor, meus 2 queridos irmãos. Tem espaço aqui nos 2 primeiros bancos. Bom, o termo caráter ele vem lá do grego, character. Ele significa estampa, impressão, gravação, sinal, marca, reprodução exata. Nesse sentido, caráter então identifica o que nos marca, o que é que nós somos. É uma afirmativa bacana em relação a Cristo, nessa questão do caráter. Em geral, o termo caráter vem expressar os sentimentos psíquicos do indivíduo com seus valores, e aí valores no sentido moral, e suas atitudes frente a si e frente aos demais. Nós vamos ter a palavra, nesse sentido, sendo usada apenas em Hebreus 1:3, onde ela é traduzida por expressa imagem, no sentido de que Jesus é cópia exata de Deus. Como é que ela era usada nos dias primitivos? A ética filosófica faz uma distinção entre a palavra ethos e ethos. Ethos de ética, de onde vem a tradução para ética, que em latim vai significar mores, isto é, moral. Já a palavra ethos, essa moral aqui no sentido de costumes sociais. Já a palavra ethos, essa sim vem ter a tradução como caráter, como sendo o conjunto psicofisiológico de uma pessoa, e vem falar sobre as virtudes e vícios de um cidadão da polis. O que está presente aí é o senso de moralidade, a consciência ética de cada pessoa. A ideia é que, enquanto ethos fala de costumes sociais, relações, jeito de convivência, ethos já vai falar também de convivência, também do que acontece entre os cidadãos, mas com o peso de moralidade, o que é bom e o que é ruim, o que é conveniente e o que não é conveniente. Tem uma avaliação moral. Na filosofia aristotélica, a virtude definia a relação do sujeito com a polis, com a cidade, com a sociedade. O cristianismo, ele prima por muito mais. Ele não está voltado primeiro para a relação do indivíduo com a polis. O nosso problema, a princípio, não é a nossa convivência uns com os outros. A nossa convivência uns com os outros é importante, mas a nossa moralidade começa na nossa relação com o próprio Deus. Isso é um diferencial muito grande. Nós não vivemos para que a igreja nos olhe bem, nos enxergue bonitinhos e merecedores. Não, nós vivemos primeiro para que o Senhor Deus se relacione conosco. Nossa primeira prestação de contas é a Deus, não é verdade? Isso é muito importante para o nosso contexto, porque nós não podemos buscar nos fazer, do ponto de vista ministerial, ter a nossa relação ministerial com a igreja, com os colegas, com o foco em ser aprovado pelos homens. E a Bíblia nos traz advertências nesse sentido. Nosso foco tem que ser aprovado por Deus. Por isso, o que importa mesmo
não é o que as pessoas nos veem fazer, não é o que a igreja nos vê fazer. O que importa mesmo é como nós pensamos no nosso íntimo, como nós agimos quando estamos sozinhos em nosso quarto, como nós pensamos quando estamos sozinhos com Deus. Como é que nós nos avaliamos? Porque na verdade os grandes pecados da Bíblia não são os pecados praticados fora do corpo, são os pecados praticados aqui dentro do coração. Nós não temos conhecimento de nenhuma pessoa que foi excluída porque odiou o outro. Temos? Eu não conheço ninguém que foi excluído por causa de ódio. Você conhece? Mas o nosso Deus diz: praticou homicídio. Quando nós aprendemos a viver para o público, aprendemos a viver com uma certa liberdade de coração que não cabe no homem de Deus, que não cabe na mulher de Deus, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não presta contas para o público, presta contas para Deus. Então nós temos que guardar o nosso coração. Não basta nós termos uma mensagem bonita, ou termos um título bonito, ou termos uma aparência bacana diante das pessoas. Por isso não adianta, é claro que a gente precisa, eu sei que nós todos concordamos, que é extremamente importante estudar, por exemplo, as línguas originais. É extremamente importante conhecer bem a teologia sistemática. Importante, partindo do pressuposto que você está bem com Deus. Partindo do pressuposto de que, em particular, a sua relação com Deus é uma relação importante, uma relação boa, uma relação de verdade. Mas se formos admitir a possibilidade de, em particular, nossos corações estarem alimentando coisas que não são aceitáveis para Deus, você foi para onde? Que vantagem foi feita? Conseguimos o quê? Não queremos desestimular ao estudo, mas queremos estimular que a gente faça reflexões profundas sobre o que nós fazemos longe da igreja, ou longe do altar, ou longe do pastor. Qual é o conteúdo de nossas brincadeiras? Qual é o conteúdo que se passa em nosso coração? Por exemplo, um aspecto dentro desse contexto que para nós é extremamente importante. Nós temos a oportunidade de vir para cá e aqui discutir uma série de coisas que nós sabemos que na nossa igreja é feito de modo diferente. Não é assim? É ou não? Um monte de coisa. A gente chega aqui e fala assim: mas puxa vida, na minha igreja eu não ouvi ser dito assim. E aí a gente corre o seguinte risco: no final do curso está diplomando um bom crítico, está diplomando um bom analista da conjuntura eclesiástica, mas que não resolve nada, que não se compromete. Ora, não é papel da escola, não é proposta da escola produzir críticos. A proposta é produzir pessoas comprometidas com a mudança. Se na igreja está sendo feito algo que merece ser revisto, merece ser reavaliado, merece ser alterado, que você seja agente de transformação, não agente de crítica. Ah, mas o pregador não prega dentro dos critérios corretos da homilética. Ora, ajuda ele. Até porque nós defendemos que critério de homilética é importante. Não é verdade? Porque ajuda na compreensão do ensino. É importante porque ajuda a que a mensagem seja melhor estruturada e que as pessoas venham ganhar. Nós não precisamos de um crítico, nós precisamos de um que ajude o processo a melhorar, que se comprometa com o que Deus deu a ele. Porque, queridos, todas as possibilidades que nós temos de criticar são, na verdade, responsabilidades que Deus nos dá com a mudança. Se você tem capacidade hoje de enxergar um pouco mais, isso não te faz responsável? O que você acha? Você concorda comigo? Sim. Ou não?
se nós não trabalharmos isso na nossa conduta, nos nossos hábitos, sabe qual é o risco que nós temos? Ficar meramente críticos. Hoje críticos e amanhã desestimulados. Desestimulados, e talvez o próximo passo seja de fato fora do contexto em que nós poderíamos ter sido bênçãos de Deus. A gente tem, lamentavelmente, alguns registros de pessoas que passaram por aqui, tiveram um aproveitamento excelente, mas foram para suas igrejas na postura de crítico e, em vez de ajudar, atrapalharam a igreja e atrapalharam a eles mesmos e se esfriaram. O que a gente percebe então foi que o caráter, nós não ajudamos muito o caráter dessa pessoa a ser melhorado. É claro que nós sabemos que Jesus foi o grande mestre e não aproveitou todos, né? Então não vamos nos iludir também, sempre vão haver problemas, mas que nós possamos estar nos acordando para isso, porque nossa relação primeira é com Deus, somente depois é que ela é com os homens. Por isso as duas principais virtudes do cristianismo, fé e amor. E quando nós falamos em fé aqui, nós não estamos falando de uma construção teórica. Você que teve a oportunidade de estudar acerca do tema, vai saber complementar ou compreender melhor o que estou dizendo. O termo fé se mistura com o termo fidelidade. Há um aspecto que nós vamos estar considerando hoje, em que o termo fé e o termo fidelidade são extremamente sinônimos. Por quê? Porque fé, na verdade, implica em uma transformação de vida. Fé sem transformação de vida não existe. Tiago bem diz isso. Me mostra fé sem obras. Não tem como. Então fé aqui na acepção correta da palavra, uma fé que envolva compromisso, comprometimento, envolvimento. Nós precisamos disso. Senão nada do que a gente possa construir aqui vai ter valor. E aí o grande aspecto que nós precisamos estar cuidadosos é com o zelo, com a aparência externa em detrimento do conteúdo, que é o que acontece lá dentro, lá no coração. Nós temos uma série de pessoas que adotam uma aparência cristã excelente, e às vezes essas pessoas estão em nosso meio, viu? Por exemplo, eu quero chamar bastante atenção até para aqueles momentos de brincadeiras, de lazer entre nós, com a forma como a gente usa o nome de Jesus, com a forma como às vezes nós caçoamos da figura do pastor, da figura do colega. Não acontece algumas brincadeiras em nosso meio? Conta, pode abrir o jogo. Estamos entre irmãos. Não que nós tenhamos alguma coisa contra, que ninguém tem contra o bom humor, o convívio, né? Um convívio alegre e agradável, mas precisamos ter muito cuidado com a forma como essas brincadeiras entram no nosso coração e com alguns tipos de brincadeiras, porque alguns tipos ofendem o próximo, mas o pior é que algumas delas alcançam o nosso caráter, alcançam a nossa conduta. E há pessoas que têm problemas no ministério porque não aprenderam a ter uma conduta, vou dar um exemplo, uma conduta respeitosa com o líder. A gente às vezes pensa assim, mas esse negócio é porque nós somos muito próximos, muito íntimos, e aí a gente corre o risco de entrar naquele caminho da pessoa que brinca em relação a Jesus Cristo e diz, o cara lá do céu, o cara legal, porque eu e Cristo temos assim, pá daqui, pá de lá, somos muito íntimos, e começa a confundir intimidade com desrespeito. Ou seja, ele começa a achar que o fato de ser íntimo dá direito de ser abusado, dá direito de avançar nos limites, quando na verdade deveria ser diferente. Uma pessoa que é íntima deveria ser a que mais respeita, a que mais trata com a honra que é devida, não é verdade? E às vezes olha nós achando que porque somos próximos podemos tratar as pessoas de qualquer jeito, como por exemplo tratar um professor de qualquer jeito.
sem lhe dar a honra que é devida. Professor é professor, lhe chame de professor, lhe chame de pastor, no mínimo o trate como irmão, mas nada de primeiro nome, que é isso? Estamos confundindo intimidade com uma liberdade que não é propícia. Ah, mas isso é ser muito formal. Não, isso é dar a César o que é de César. Isso é tratar cada um, isso em direito nós chamamos que é tratar desigualmente os desiguais. Os desiguais devem ser tratados de modo sóbrio, de modo que é devido. Isso vale para todos nós, né? A preocupação com a conduta externa é extremamente importante. Precisamos ter. Sobre nós pesa um conceito muito semelhante ao que pesa sobre a rainha. Alguém diz que a rainha não deve apenas ser honesta, ela tem que também parecer honesta. As pessoas, quando olharem para ela, têm que enxergar nela a honestidade. Sobre nós pesa a mesma responsabilidade. Não basta que nós sejamos direitos, sejamos confiáveis, sejamos bons. É preciso que as pessoas, quando olharem para nós, enxerguem isso em nós. E eu estou falando aqui de uma conduta cristã inteirinha, porque nós estamos aqui hoje num período acadêmico, mas é para a vida inteira, não é? É amealhando para a vida inteira. Então, para a vida inteira precisamos estar pensando nisso. Então devemos dar exemplo de postura cristã. Mas essa postura, isso que está no exterior, tem que começar no interior. Tem que começar no que está acontecendo aqui dentro. Olha o que está escrito em Lucas 11, versos 37 a 40. Acabando Jesus de falar, um fariseu o convidou para almoçar com ele. E havendo Jesus entrado, reclinou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de almoçar. Ao que o Senhor lhe disse: ora, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Sabe, queridos, nós pregarmos um sermão abençoado, que as pessoas chorem, é muito fácil, não é difícil. Conheço casos em que pessoas longe de Deus pregaram e tiveram extremo sucesso. Fazer pessoas falarem línguas, chorarem, fazer igreja ficar entusiasmada, não é difícil. Certa vez, há muitos anos atrás, um pastor me falou, um pastor de uma outra denominação, e ele tinha sido convidado a estar na minha igreja, ele pregou e tal, e depois nós nos encontramos e ele disse: pastor Samuel, nós precisamos fazer o povo chorar. Qual versículo bíblico é esse, pastor? O senhor conhece? Para fazer o povo chorar. Fazer o povo chorar. Nós precisamos fazer o povo chorar. Só que Jesus chorou em Jerusalém olhando essa situação. Olha, se o Espírito de Deus tiver esse tipo de proposta, ele vai te usar dessa forma, com certeza. Porque na verdade o vínculo entre a palavra e a vida é o quebrantamento, e Deus quer fazer quebrantamento. Mas isso é papel do Espírito Santo. Isso não pode ser algo maquinado por nós. Isso não pode ser algo conduzido por nós, porque isso é obra da carne, se conduzido por nós. Temos que ter cuidado então com o que acontece no nosso coração, porque às vezes no nosso coração nós edificamos alguns objetivos extremamente estranhos a Deus. Por exemplo, objetivos de sucesso. Temos que entender o que seria sucesso do ponto de vista de Deus, porque sucesso do ponto de vista dos homens pode nos conduzir ao inferno. Para quem tiver dúvida, analisa a Bíblia. Por exemplo, Mateus capítulo 7, onde um monte de gente foi desconhecida por Jesus, porque as obras que eles realizavam, apesar de ter uma identidade terrena de muito valor, de muito prestígio, profetizar, expulsar demônios, operar maravilhas, não passavam de obras de iniquidade.
Portanto, o que é obra aceitável por Deus e o que não é, não está vinculado com a aparência externa, está primeiro vinculado com o nexo, com a ligação que tenha com a vontade de Deus. Não adianta fazer grandes obras se não tem a vontade de Deus te orientando. Não adianta ter grandes títulos se eles não são títulos reconhecidos por Deus. Muito interessante essa figura, porque na igreja de Deus, quando alguém vem de fora portando um título, nós queremos saber se esse título é aceitável na igreja. Porque ele pode ser do tamanho que for, mas ele é aceitável para nós. O modo de aquisição, a forma como ele foi galgado, bate com aquela que nós consideramos válida. É a mesma coisa em relação a Deus. O modo como você conquistou alguma coisa, ou chegou em alguma coisa, ou chegou em alguma decisão é aceitável. Nós temos que nos lembrar sempre, queridos, que há uma importância absoluta na nossa motivação. Por que fizemos ou por que deixamos de fazer? Para tudo. E aí, 10:31 de 1 Coríntios é extremamente importante para nós. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é feito por algum outro tipo de motivação, não vale. Eu estou lá no CEID. Qual é a minha motivação para estar no CEID? É que eu quero ostentar uma graduação, um título. Ora, se o motivo é esse, vamos revisar o motivo. Ele precisa ser outro. Ele tem que ser para a glória de Deus. É algo que a gente tem que fazer de modo proposital. E um grande teólogo afirmou o seguinte: que mesmo quando nós fazemos coisas boas, quando nós, por exemplo, nos solidarizamos com alguém que tem algum tipo de necessidade, precisamos vigiar o motivo. Precisamos vigiar o motivo e entender o seguinte: a minha força propulsora tem que ser: vou fazer porque Deus quer que eu faça. Jamais vou fazer porque isso é bonito, ou isso é bom, ou isso satisfaz o meu coração. Aliás, o que menos importa é meu coração satisfeito. Isso é o que menos importa. A transformação, ela é possível e ela é necessária. Nós temos que transformar nossa vida, transformar nossas motivações, transformar nosso caráter, transformar de modo a chegar cada vez mais para o centro da vontade de Deus. Tão necessária e tão possível que Paulo nos afirma: e não vos conformeis a este mundo, não aceitemos que a forma deste mundo determine como vamos responder nas mais diversas situações, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso Deus sabe transformar vidas, essa é a especialidade dele. Ele sabe mudar comportamentos, ele sabe restaurar o ser humano. Esse é o trabalho dele. Se eventualmente nós corrermos o risco de estar de algum modo precisando revisar alguma coisa, ele é o especialista competente para isso. O próprio apóstolo Paulo exemplifica isso, né? Ele teve o caráter profundamente mudado a partir de seu encontro com Cristo. Jesus Cristo entrou na vida de Paulo e transformou a vida de Paulo. A transformação de Cristo está aberta a todos nós. É claro que nem todos nós vamos ter o mesmo tipo de encontro, mas precisamos ter uma qualidade semelhante de encontro, uma qualidade que nos leve a sair do nosso eu, a sair de frivolidades, a sair de pensamentos que estejam nos levando a nos apoiar em nossa autossatisfação, a nos apoiar em nosso ego. E nós corremos um risco imenso nesse sentido. Diga-se de passagem que nós somos pessoas privilegiadas, todos nós aqui. Nós temos oportunidades que
a maioria maciça da humanidade não tem, e para não dizer a maioria dos nossos irmãos também não tem, que é a possibilidade de, seja de modo mais fácil ou de modo mais difícil, nos assentar para estudar. Vocês concordam com isso? Uma oportunidade tanto, né? O risco que nós corremos devido a essas oportunidades de nos sentir melhores, de repente nos sentir dignos de alguma coisa, o risco que nós corremos de arrotar um pouco mais, de nos tornar soberbos em relação a outras pessoas que não tiveram essa oportunidade ou que não estão na nossa condição, e de repente você está se achando assim, né? Como dizem, está se achando melhor, mais especial do que o irmão. Chega lá na igreja, ou no momento de escola dominical, ou no momento lá com a liderança, seja você um pastor ou não, e de repente você se achar que sou eu, Deus me deu. Queridos, o apóstolo Paulo chamou muito a atenção para isso, porque ele tinha um claro entendimento, sendo preparado como ele era, tendo a graça de Deus que ele teve, mas ele dizia: sou devedor. E isso tudo que eu tenho recebido de Deus só me torna mais devedor, mais responsável. Era assim? O que vocês acham? No caso do apóstolo Paulo, ele se sentia mais incomodado, exatamente porque recebia mais. Ele não se sentia melhor. Ele não se sentia melhor. E ele nos passa esse tipo de mensagem. Porque Paulo não se via como alguém que pudesse de algum modo se vangloriar pelo que tinha. Pelo contrário, ele dizia: olha, o que eu tenho foi Deus quem me deu. Um outro exemplo de mudança muito interessante, de Zaqueu. Nós temos inúmeros, né? Mas Zaqueu, pela sua história, era um homem profundamente voltado para as questões financeiras, para o dinheiro, para os valores materiais. Quando Jesus começa a tratar com ele, ele muda e abre mão de tudo. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Isso está falando de caráteres transformados. E o que nós propomos a todos nós, vale para todos nós aqui, é que exatamente estejamos criando oportunidades de identificação de potenciais pontos de melhoramento de nosso caráter. A verdade é que Deus jamais chamou alguém para uma grande missão sem que esse escolhido passasse por uma profunda transformação moral. Todos nós precisamos dessa profunda transformação moral. Deus precisa ter a oportunidade de tratar conosco. E com certeza Deus vem tratando com todos nós. Com certeza, num momento como esse aqui, já previsto por Deus, nós só colocamos ele na agenda há alguns poucos dias. Mas está na agenda de Deus antes da fundação dos séculos, não é? São formas de Deus buscar nos alcançar. E Deus sabe por que Ele coloca esse tipo de preocupação no coração dos homens, né? Às vezes é essa preocupação aqui, é o sermão do pastor lá na igreja, é o ensino do líder lá em um outro momento, mas Deus vai usando todas essas coisas em nossas vidas. E nós precisamos ser instrumentos também de mudança em nossas igrejas. Porque na verdade, irmãos, o povo de Deus vai depender muito da forma como nós, os que temos a oportunidade de nos organizar melhor para a obra, vamos estar fazendo. Se formos omissos, provavelmente um dia o Senhor vai nos cobrar. Ezequiel capítulo 3 ou Ezequiel capítulo 33 nos pôs como atalaias e nós ficamos calados. Por isso nós não podemos deixar passar preocupações como essas. Agora, como é que a transformação de caráter acontece? Para dizer também como é que a construção de um caráter acontece. Nem a construção, nem a transformação acontecem de um dia para o outro. Ora, o termo construção pressupõe, né, algo que você vai assimilando, vai adquirindo, e
vai consolidando ao longo dos anos. Da mesma forma, a transformação. Portanto, considerando que nós um dia vimos do mundo para a igreja, precisamos até verificar em que nível de transformação estamos, porque é possível que alguns de nós estejam lá no comecinho da transformação, poucos anos ainda de fé. Outros com certeza vão estar mais adiante, mas posso afirmar que de algum modo todos nós estamos no processo, porque esse processo ele tem a ver com a santificação. Por isso ele não acontece da noite para o dia, ele é construído, ele precisa ir sendo fomentado. É processo. O fato de ser processo já identifica aí a existência de diversas etapas. Biblicamente ou teologicamente falando, ele tem um nome de santificação. É um processo que se identifica com santificação e começa na conversão, vai acontecendo durante toda a vida para se completar na eternidade. Acima de tudo, ele é obra do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente fala em algo que é obra do Espírito Santo de Deus, nós temos uma grande tendência de dobrar os nossos joelhos e devolver a responsabilidade para Deus e dizer: Deus, opera em mim, faça em mim. Mas não é assim que o Espírito Santo age, e não é assim que Deus age em uma série de aspectos de nossa vida. Apesar de que eu tenho certeza que, se for na igreja de todos vocês aqui, de todos nós vamos ter lá pessoas que estão nessa, para não correr o risco de dizer que alguns de nós pensam assim, né? Vou fazer uma campanha de oração e Deus vai transformar o meu caráter. Não, queridos. Nós vamos ter que trabalhar nessa construção. Nós vamos ter que desenvolver hábitos saudáveis. Nós vamos ter que cortar hábitos ruins. Uma época quiseram me convencer de que havia cola na escola. Aqui. O que vocês acham? O que vocês acham? Não acredito. Estou aqui brincando e tem gente balançando a cabeça dizendo que tem? Tem gente se denunciando por aí. Hã? Estão se denunciando. Supondo que tenha, o que vocês acham do caráter de uma pessoa que cola? Nas nossas igrejas, a maioria dos nossos jovens cola na escola, vocês sabiam? Talvez nós estejamos precisando pregar em nossas igrejas. Talvez nós estejamos precisando tratar mais da palavra. Mas aqui, como é que o caráter de alguém que cola vai se alterar se ele não tomar a decisão de parar de colar? Porque Deus não admite assim. Não vai acontecer nunca. Pode orar até ficar toco, até comer o joelho. Se ele não tomar a decisão, não vai parar. É igual aquele irmão que fica na igreja dizendo assim: eu vou orar para Deus me pôr uma vontade de evangelizar, de modo que domingo, quando eu pensar em tirar aquele cochilão de tarde, ele me levante, ele me leve para a praça para evangelizar, ou me leve a visitar alguém. Ele quer que o Espírito Santo vai lá, arranca ele do lugar, né? Provavelmente o Espírito Santo vai ter que também vestir com a roupinha adequada e tirar ele de casa. O Espírito Santo não vai fazer isso. Ou alguém já viu o Espírito Santo fazer isso? Um ou outro caso especial pode até ter acontecido, que o Espírito Santo ter chocado o cidadão lá, de algum modo. Mas a regra geral é outra, é a regra da obediência, é a regra de eu dar o meu, fazer a minha parte. Eu tenho que me comprometer em ser um santo. Eu tenho que me comprometer em ser uma pessoa que em meu coração tem a santidade. Tem que começar aqui. Tem que começar aqui dentro. Uma proposta de correção. E aí nós estamos falando do jeito como você é pai, do jeito como você é namorado, do jeito como você é namorada, do jeito como você é cristão, do jeito como você atende ao seu pastor, do jeito como você é cristão, queridos. Porque às vezes nós estamos aqui tudo bem, mas o nosso coração é
submisso. Nós edificamos o caráter da insubmissão, a decisão de fazer diferente. Você conhece a história daquele camarada que xingava o companheiro de piolho? Xingava o camarada de piolho, o osso. E aí, um dia houve uma reclamação, isso acontecia no ambiente de trabalho, então aquele outro reclamou para o chefe dos dois e disse: olha, fulano me xinga, isso para mim é um constrangimento, né? Hoje a gente chama isso de assédio moral. Isso para mim é um assédio moral, está me xingando. Então ele foi advertido, parou de chamar o colega de piolho, mas quando passava por ele fazia assim, ó. Não houve mudança do coração. Mas em homenagem ao irmão Vitor que está aqui, eu me lembrei de um outro caso, que vocês devem conhecer também, mas que só expressa essa coisa, né? Diz que tinha um pastor da minha igreja, da Igreja de Deus, na divisa, né, Brasil e Argentina. E tinha irmãos argentinos, irmãos brasileiros, é porque ele é um argentino paraguaio. Ele tem as duas nacionalidades, né? E o pastor não gostava dos irmãos argentinos e vivia criticando, falando mal, até que um dia chega um supervisor lá e os irmãos reclamam: o supervisor, o pastor aí, olha, nos trata de tal e tal jeito e tal. E o supervisor chama esse pastor e dá-lhe uma chacoalhada, e o pastor promete para ele que não vai mais fazer aquilo. Na próxima semana, Santa Ceia, uma mensagem bonita e tal, e está lá o pastor pregando, e ele resolveu fazer alusão exatamente à Santa Ceia, né? E Jesus dizendo aos discípulos: meus queridos, um de vós aqui há de me trair. E João pergunta: porventura sou eu? Jesus diz: não. Pedro pergunta: sou eu, Senhor? Diz: não. E Judas pergunta: porventura sou eu, Senhor? Não adianta alterar no exterior se não alterar aqui dentro. Tem que alterar aqui dentro. É o jeito como a coisa acontece. E eu tenho que agir para isso. Não adianta orar somente.